Tokyo Ghoul, mangá criado e lançado em 2011 por Suishida. Nome esse que muitos acreditam ser um pseudônimo, pois sempre se mostrou ser reservado e mesmo com muitos anos de produção e publicação, pouquíssima coisa se sabe sobre ele. E é sobre o artista e sobre sua obra que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Fala galera, Mano Shark aqui de novo, mais uma vez trazendo um vídeo novo pra vocês. E o debate de hoje vai ser sobre Tokyo Ghoul e seu artista. Então se vocês gostam da obra, e quando eu falo obra espero que seja o mangá, porque se for o anime, por favor, retire-se. Já vai deixando um like e comentando qual outro vídeo você gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com os amigos também. Cada semana que passa ficamos mais fortes e maiores aqui. E eu tenho muito que agradecer vocês. Então, sem mais demoras, vamos lá. Vou ser honesto. Esse não ia ser o vídeo que ia lançar essa semana. Na real, ia ser outra continuação de artes de terror. Porque, bom, como eu havia mencionado, eu gosto bastante de desenhar monstros e desenhar coisas relacionadas a terror. E eu vi que o vídeo teve uma repercussão muito boa. Senti que ela foi bem positiva. Então, achei que seria legal fazer uma outra dinâmica parecida com aquela pra gravar. Enquanto eu buscava uma música pra deixar de fundo enquanto eu desenhava, porque sim, eu gosto bastante de fazer isso, de trabalhar enquanto escuto algo, vi que o analista tinha lançado um vídeo sobre Tokyo Ghoul, na verdade mais especificamente sobre o Arima. E aí cliquei pra assistir. Nesse momento minha cabeça já começou a mudar, já começou a encher de ideias. Tokyo Ghoul ficou em primeiro plano. Então quando eu tentei começar a fazer os primeiros rabiscos, que seria uma coisa mais de monstro, eu pensei, poxa, eu consigo fazer outro Kaneki. Basicamente quase todo ano eu desenhava um Kaneki. Vou até tentar achar a imagem pra deixar pra vocês aqui, mas sim, sempre fazia artes do Kaneki e nunca ficava muito satisfeito, mas fazia. Dava pra ver até um salto de qualidade de uma pra outra. Era quase que um medidor de qualidade no ano, pra ver mais ou menos o quanto que eu tinha evoluído. E ok, comecei o desenho, sem muita coisa na cabeça, como eu havia mencionado, até mudei o tema do que ia ser a arte que eu ia fazer. Então não tava raciocinando muito bem quais iam ser as decisões que eu ia tomar, quais iam ser os direcionamentos, só fui fazendo, foi bem espontâneo, e isso durante o desenho inteiro. Vocês vão ver mais pra frente no processo de colorização, mesma coisa, não tive muita estratégia enquanto fazia a arte. Eu sentia que tinha que fazer certo traço, eu sentia que tinha que jogar certa tinta e mexer em camadas, e as coisas foram caminhando por aí. Falando um pouco sobre o meu relacionamento com Tokyo Ghoul, meu primeiro contato foi com o anime. Não tinha o costume de ver mangás, principalmente online. Eu colecionava já alguns, sim, eu gostava de ter, né, gostava de pegar o mangá, deixar na prateleira, poder revisitar ele fisicamente quando eu queria. Então eu não tinha o costume de pegar os mangás online para ler. E eu não me lembro se já estava sendo lançado no período o mangá de Tokyo Ghoul aqui no Brasil. Provavelmente sim, mas eu acho que eu tava colecionando Naruto ou algo assim do tipo na época. Eu primeiro fiquei sabendo sobre Tokyo Ghoul por conta de vídeos meio poops que tinham na internet, onde o pessoal tava zoando algumas reações exageradas que os personagens tinham no anime. Também por uma galera tentando parecer meio psicopata com base no anime, né, se escorando em Ghoul, falando que o mundo não compreendia eles, que eles provaram sangue e gostaram. Não sei a idade que vocês que estão me assistindo têm, mas acredito que muitos acompanharam ou passaram por essa época, já foram essa galera da Creepypasta, a galera do Tokyo Ghoul aí, que se esforçavam demais pra mostrar pro mundo quão dark e trevosos vocês eram. E eu vou ser sincero, eu acho que hoje em dia, essa galera no começo, que era muito fã do anime, na época, acabou complicando um pouco falar sobre Tokyo Ghoul para outras pessoas, ou recomendar para outras pessoas. Porque quando vem alguém pedir recomendação de anime de terror, ou obras um pouco mais sérias, e você vai falar sobre Tokyo Ghoul, a primeira coisa que passa na cabeça, né, de com quem você tá conversando, é a imagem dos fãs da época, de como eles eram, de como eles agiam, e isso acaba quebrando um pouco as pernas de ser enxergado com seriedade essa conversa. E eu falo isso porque acontece comigo. A imagem do anime ficou tão forte que, por mais que eu goste 1000 vezes mais do mangá, que eu curta muito as artes do Suishida, que eu tenha dedicado um tempinho pra estudar e ir atrás sobre o estilo artístico dele, não dá para desligar a imagem do anime e a imagem da galera que gostava no começo. Fãs de Tokyo Ghoul mangá na minha cabeça são igual aquele personagem do Monopoly, o jogo de tabuleiro, enquanto fãs de Tokyo Ghoul anime são literalmente aquela garota pernambucana vestida de personagem de Kakegurui do lado da avó, fazendo caras e bocas e 3
trejeitos do anime que, meu Deus, só funciona em anime mesmo. Até é um fato que eu estranho bastante quando eles trazem pra live actions. Aconteceu no live action de Tokyo Ghoul. Eles colocavam muito desses momentos em que o personagem tinha um ataque mental e aí ele começava a mexer com a mão, começava a ter uma atuação exagerada. Eu sei que isso traz bastante também do cinema de lá. Eu sei que eles têm atuações que são muito teatrais e usam muito do corpo também pra exemplificar o que eles estão sentindo, transmitir o que eles estão sentindo. Mas dá não. Quando eu vejo isso, dá vontade de morrer. Cringe de tudo, rapaz. Cringe de tudo. Eu sei que muitos desses elementos estão no mangá, mas eles funcionam no mangá por vários outros motivos. Como é uma obra visual, você colocar um pouco mais de poses e maneirismos ajuda em várias coisas. Como você conseguir passar uma sensação com base no exagero, ou então você passar também um sentimento de tensão ou felicidade. Porque, de novo, é uma coisa bem mais visual, né? Você não tá ouvindo a voz do personagem junto, não tem uma interação ali mais palpável de fato acontecendo, é algo visual, é no papel. Então você colocar essas características ajudam até a agregar no personagem ou deixar uma cena com uma carga maior. Mas caraca, quando você tenta trazer isso pro cinema, fica muito esquisito. Não só no cinema, como no próprio anime fica bem estranho. O gourmet lá cheirando o pano com sangue do Kaneki, extremamente desconfortável aquela cena no anime. E não desconfortável de terror, é tipo desconfortável de vergonha alheia, sabe? É bizarro porque você enxerga aquele personagem como uma figura humana e você vê a reação dele, você vê ele interagindo daquela forma e fica tosco. Mas vou usar esse gancho que eu estava falando sobre o mangá, que eu consegui colocar aí uma pontinha, pra comentar sobre a arte do mangá. E caraca, como o Suishida sabe desenhar. Ele tem um domínio de cores muito bom, uma noção de como fazer certa ilustração ficar interessante visualmente. As artes das capas de Tokyo Ghoul são maravilhosas e vira e mexe por dentro, sempre tem uma página que é colorida também. Eu acho que isso mais no Re, não tenho certeza se no clássico em todos acontece isso, porque eu não tenho todos do clássico, eu só tenho todos do Re. Eu lembro que as artes coloridas dele são incríveis, mesmo as que são mais sombrias, elas ainda são muito belas e delicadas. Ele usa muito de pincéis que borram e desfocam, flerta muito com pinturas abstratas e artes subjetivas também. Muitas vezes ele coloca até detalhes e dicas, coisas que vão acontecer ainda ou que já aconteceram dentro das próprias artes das capas. Como foi mencionado pelo próprio analista no vídeo dele, muitas vezes que apareceu o Arima em capas, um dos olhos dele sempre estavam meio que tampados ou ocultos por alguma tinta, algum borrão, e isso fazia com que as pessoas acabassem pegando uma pista falsa, pensando que o tal rei de um olho, que era várias vezes mencionado na obra, poderia ser ele, mas na realidade simbolizava a fraqueza, porque ele estava com um glaucoma que estava deixando ele cego, então simbolizava a fraqueza. Só que como ele é um personagem tão forte, é um personagem completamente mítico dentro da obra, sendo o mais deslocado de todos, dificilmente alguém ia ligar o detalhe da tinta no olho como uma fraqueza. E como era tantas vezes mencionado o rei de um olho só, que seria a chave de tudo, rapidamente as pessoas começaram a associar a figura do Arima mesmo. E dá para ver que o Suishida gosta muito de se esforçar em criar personagens que são ricos e interessantes. Os nomes deles têm significados, costumes e jeitos de ser refletem bastante na simbologia que eles carregam na obra. Temas filosóficos como dualidade, niilismo e a própria sombra de um ser são abordados por mais de um personagem e desde o começo até o final do mangá, sendo em muitos momentos extremamente introspectivo e melancólico. Mas quando o assunto é desconforto e terror, não fica pra trás. É muito interessante ver como as linhas carregadas, o preto sempre presente e as feições dos personagens conseguem transmitir o perigo, o desconforto, até a dor. Muito disso se perdeu na parte do anime. É claro que é muito difícil você conseguir passar com o máximo de fidelidade o traço do autor original, mas isso com certeza era o diferencial, porque Suishida não é qualquer artista. Pra mim, pelo menos, é um dos melhores. Como ele consegue construir tensão, como ele consegue construir a imagem dos personagens agindo em cenas de confronto, os personagens sofrendo, todos esses elementos são muito bem trabalhados no mangá. Enquanto para artes mais comerciais, como as das capas, usando cores, ele gosta de ser mais sutil, usar traços mais leves, algumas coisas um pouco mais soltas e abstratas. Quando se trata do mangá em si, ele apela bastante pro preto, até em alguns momentos ficando um pouco difícil de compreender uma cena um pouco mais complexa, mas ainda assim
O preto marcado traz muito impacto, os personagens são bem destacados, desgrudando bastante do tom mais lúdico que as artes coloridas dele possuem, muitas vezes parecendo até sonhos. No mangá, vários quadros trazem sensação de urgência, por conta da quantidade de traços e linhas de sombra. Suishida, junto com O Great, são os meus mangakas favoritos. Sou extremamente atraído pelas escolhas estéticas, os designs de personagens e toda a fisicalidade das obras deles. Por mais que eu tenha ficado decepcionado com a atual obra que o Suishida está fazendo, que é o Shoujin X, senti que houve um downgrade na qualidade de arte, mas eu imagino que seja porque ele ficou muito cansado, né? Ele desenhou muito no Tokyo Ghoul. Sinto enquanto vejo as páginas do Shoujin que ele parece estar mais contido ou que ele está tentando fazer coisas um pouco mais simples. Novamente, acredito eu que seja porque ele veio de Tokyo Ghoul, onde ele trabalhou incessantemente por muito tempo. Ele até fala, né, naquelas notas do autor que sempre tem nos mangás, que ele fez Tokyo Ghoul tudo numa paulada. Ele não tirava férias nem folga, porque ele sabia que se ele parasse de fazer, ele provavelmente não iria voltar. Se ele tirasse férias, fizesse um hiato, ele não ia conseguir pegar o ritmo de voltar a produzir. Ele conta que todo esse período foi muito difícil, muitas coisas aconteceram, ele ficou bem doente em vários momentos, só que não podia parar, né? Ele colocou na cabeça que deveria ser feito dessa forma e assim ele seguiu. E ainda bem, né? Assim, é triste pelo autor, é triste porque com certeza não foi algo fácil, mas pelo menos ele conseguiu concretizar e a gente tem essa obra maravilhosa que é o Tokyo Ghoul, o Tokyo Ghoul Re. Agora que eu mencionei das notas, é bem legal vocês que têm o costume de pegar pra ler o mangá, deem uma olhada. Eu sei que muita gente pula esse desabafo, como se fosse um diário, né, do artista. Deem uma olhada, ele fala várias coisas, principalmente sobre a obra, sobre os personagens que ele gosta mais de desenhar, que ele mudou com o passar do tempo, algumas coisinhas de curiosidades. É bem legal ver os apêndices, né, que ele deixa sobre ele, sobre o trabalho dele. Mas voltando pro Shoujin, então eu sinto que talvez nesse mangá de agora que ele está produzindo, ele queira fazer algo mais tranquilo, um pouco mais de boa, até porque Tokyo Ghoul era punk, viu? Muito personagem, uma arte que foi ficando cada vez mais complexa. Se você pegar pra ver os primeiros volumes e os últimos, meu Deus, como ele melhorou, como ele evoluiu, mas não só isso, como ele colocou mais detalhes, como ele colocou mais dele ali na obra. Ele até refez o primeiro volume de Tokyo Ghoul pra comemorar. Não sei se era o aniversário de Tokyo Ghoul ou se era a finalização do mangá, mas eu me recordo bem que ele havia refeito esse primeiro volume. Sobre o Tokyo Ghoul Re, foi o arco que eu mais gostei. Foi o arco que eu fiquei um pouco mais confuso também, porque fazia um tempo que eu tinha lido o Tokyo Ghoul normal, né, o clássico, e muitos personagens voltam, muitos personagens que são, sabe, engravatados, ou figuras que apareceram em poucos momentos lá no clássico, eles têm alguma cena de destaque ali, e eu nem lembrava mais quem eles eram, então direto eu tinha que dar um Google. Então esse é um dos pontos negativos de Tokyo Ghoul, podemos dizer assim, que é muito personagem mesmo, e algumas figuras que a gente gosta mais, que nem, acredito eu, que o Uta, que é um personagem bem estiloso, bem maneiro, seja outros personagens mais famosos e populares da obra, mas ele mesmo aparece poucas vezes, né? Ele não faz coisas lá tão significativas, ele tem até presença em alguns momentos que são chaves, mas ele nunca tem muito holoforte, né? E é difícil mesmo pra uma obra que tem quase o quê? Mais de 50 personagens, fácil? E aí você adiciona que vira e mexe algum personagem é um pouco parecido com o outro, fica realmente mais complicado de você saber quem é quem. Então, por vários momentos, me peguei dando um Google pra tentar saber qual personagem que era. Eu acompanhei todo o arco final do Re, na verdade toda a composição do Re, desde o seu começo até o seu fim. Eu tava ali, eu acompanhei o mangá, eu comprei o mangá, eu tava no ensino médio na época e, meu, como isso mexeu comigo, como eu gostei, como tava legal acompanhar daquela forma, ir atrás de vídeos e saber o que outras pessoas iam falar sobre, teorias do que ia acontecer. Infelizmente o anime foi uma porcaria, mas não dá pra ganhar todas, né? E aí, mais pra frente eu comecei a estudar o estilo dele, comecei a atrás de tentar fazer igual, entender como ele pensava, como que ele construía. E o legal é que o Suishida, ele tem vários speed arts, tanto acho que no Twitter, quanto ele abre umas lives, eu só não sei aonde, mas eu já achei várias por aí, dele mostrando o processo dele de desenho, como ele vai fazendo assim, e é bem legal. Então eu estudei bastante ele por um tempo, acho que eu fiquei uns 3 meses, isso lá em 2019, 2021, por aí, e depois eu parei, mas como eu já havia mencionado, todo ano basicamente eu desenhava um
Kaneki, né? E dava pra ver a qualidade como mudava de um ano pro outro. E estou aqui agora, poucos passos de finalizar o desenho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, por favor, se inscrevam, compartilhem, deixem seu like aqui, comentem também em outro desenho, outro personagem. Me falem qual o personagem que vocês mais gostam da obra. Eu não sei o quão viva tá a fanbase de Tokyo Ghoul, mas espero que vá bem esse vídeo, espero que chegue nas pessoas que gostam, porque é sempre bom que venha, né, mais materiais sobre algo que já finalizou. Dito tudo isso, é só isso, gente. Muito obrigado, fiquem aí com o desenho finalizado. Aquele beijo, aquele abraço e fui!